Ontem eu tive o prazer de receber 2 alunos, né? Nós tivemos aí, começamos com o nosso plano de aulas presenciais. Vamos ver se a gente consegue depois conseguir atender todo mundo, tá? Então, nossa tentativa é tentar chegar a atender o máximo de alunos possível, né? Para que a gente possa aí, né? Ter êxito nessa tentativa de volta. É lógico que nesse começo não dá para atender todo mundo, esse começo não dá para trazer todos vocês para cá. Ainda estamos estudando os horários, né? Ver se a gente continua. Semana que vem não vai ter. Semana que vem eu não vou poder dar aula aí presencial para vocês, mas depois eu vou organizando melhor a nossa volta aí, tá? Bom, então, outra coisa que eu queria falar para vocês também é que o que mais continua valendo são as aulas presenciais, ou as aulas online, perdão. Então, as aulas online é que vocês vão ter ali, que nós vamos passar para vocês, as coisas mais importantes, tá? Então, a aula presencial, ela vai ser para tirar dúvidas, principalmente, né? Que deve ter bastante. Elas vão ser para auxiliar vocês, né? Então, auxiliar vocês no que, porventura, vocês não entenderam nesse período que nós estamos tendo aula online. Eu sei das dificuldades também de ter o hardware em mãos, né? Às vezes, uma das coisas mais complexas é ter o hardware em mãos aí para poder trabalhar. Então, por isso que, né, a gente pede para vocês continuem assistindo às aulas online da mesma maneira que vocês têm feito aí, tá, pessoal? Para que a gente tenha, quanto mais vocês assistirem, mais qualidade, mais envolvimento, mais a gente consegue trazer novidades aí, tá? Outra coisa, com relação a esse livro novo, esse princípio, vocês vão ver que tem algumas coisas repetidas do livro passado, né? Então, vocês vão notar que tem algumas coisas aí que vocês já viram, né? Tem algumas coisas que hoje mesmo são coisas que a gente já vai falar de novo, mas eu já falei para vocês que há uma importância na repetição dos dados, né? Quando a gente vai repetindo ali, né? A gente tem essa repetição dos nossos dados, repetição das coisas que nós estamos fazendo, segue-se uma lógica. Nada é repetido de graça, né? A gente repete as coisas porque muitas vezes vocês precisam reter esses conceitos. É mais por isso mesmo, tá? Então, por isso que nós temos ali, né? Às vezes, acabamos falando mais de uma vez de alguma coisa para vocês, tá? Não se preocupem, não pensem que eu estou ficando maluco também. Também, pessoal, eu sempre procuro falar para vocês que redes é um conceito que geralmente é novidade. Geralmente, quando nós vamos falar de redes para vocês, é algo novo, né? Algo que vocês estão vendo, alguns de vocês, né? Pela primeira vez. E redes muda muito, né? Eu falo que eu gosto muito de estudar redes, e um dos motivos que me faz estudar muito redes é esse fato de redes mudar demais, né? A gente mudar ali, mudar os conceitos, mudar o que nós estamos tendo, tá? Então, por isso que eu estudo muito redes. Então, estudo bastante por causa dessas mudanças que tem, mudanças de tecnologia. E o mais assim interessante é a velocidade com que mudam. Por exemplo, se você pegar aí um livro de redes de 10 anos atrás, vamos supor, você pegar um livro de redes aí que tenha uns 10 anos aproximadamente, sei lá, um pouco mais, um pouco menos, vocês vão notar que ele tem uma estrutura, né? Estrutura de linguagem, uma estrutura de conhecimento e assim por diante, né? Agora, se você pegar um livro de redes de hoje, já vai ver que mudou tudo. Mudaram os conceitos, mudaram as metodologias, mudaram-se até os meios
de inserção, né? Então, por exemplo, se você pegar ali, em 10 anos atrás, nós ainda tínhamos lugares, só para falar de ferramentas, né, que a gente tem ali online, por exemplo. 10 anos atrás, nós só tínhamos a conexão GSM e entrando no 3G, há 10 anos atrás, né? Há 5, 6 anos atrás, a tendência era que tivesse 4G no país inteiro, que acabou não acontecendo. Você pega hoje, já tem lugares implantando 5G e nós temos lugares que não tem o 4G ainda. Mas se você fizer um estudo, né, você vai ver que, tecnicamente, deveríamos ter ali, né, se nós pegarmos o mundo como exemplo e não o nosso país, hoje está todo mundo ali com 5G já afiado. Isso em 10 anos. Né? Se você pegar o início das redes lá em 69, até começar a virar a rede que nós conhecemos hoje, né, você vê que mudou muita coisa. Muita coisa tornou-se absurdamente primordial. Né? E a rede, ela faz muito parte disso. Se você pegar, foram 50 anos, praticamente, 50 anos de uma rede quase igual, mudando muito pouco, e aí quando a internet se populariza, aí virou um absurdo como ficou mais rápido, né? E como também as pessoas ali conseguiram ter uma oportunidade maior dentro dessas redes, né? Bom, na aula passada nós falamos bastante sobre evolução de redes e coisas assim. Na aula passada falamos como as redes melhoraram, né? E uma das coisas que melhoraram a rede é a questão dessa arquitetura de cliente-servidor. Como essa arquitetura funciona, pessoal? É muito simples. Uma máquina, ela vai ficar ali gerenciando toda a rede. Então, toda a sua rede, ela vai ser gerenciada por uma máquina só. Tá? Então, essa máquina é responsável por... A gente tem que tomar cuidado, que às vezes as pessoas consomem a rede como só a internet. Não é isso, tá, pessoal? A rede é muito maior que só a internet. Tá? Então, às vezes, a gente tem que tentar levar mais isso em consideração. Então, por exemplo, eu posso ter essa arquitetura cliente-servidor e não ter internet na minha rede. Isso pode acontecer, tá? E é mais comum do que vocês pensam. É mais comum você ter uma rede, principalmente num caso de uma rede grande, que ela nem tem a internet, ela tenha só um sistema rodando ali, né? E a gente trabalha em cima desse sistema. Então, não é tão incomum assim como as pessoas pensam. Então, ela pode ser essa aí, cliente-servidor, que vai ter um computador ou um dispositivo fazendo esse gerenciamento, ou ela pode ser ponto a ponto. O que é uma rede ponto a ponto? É uma rede que você vai ter cada máquina ligada uma na outra. É lógico que hoje em dia esse negócio de cada máquina ligada uma na outra não é mais tão comum, igual era há 20 anos atrás, né? Hoje, quem faz o papel de rede ponto a ponto é o roteador. E aí, uma das coisas que às vezes a gente acaba não levando em consideração, ou às vezes acaba passando, né? É que, pessoal, o roteador, ele não é um servidor, tá? Apesar dele ser um gateway dentro da rede, né? Por que um gateway? Qual é a missão dele? A missão dele é retransportar os IPs dentro da rede. Então, o roteador ele vai receber um IP ali do modem e vai retransmitir, mas ele não tem um gerenciamento alguma proposta ali dentro da sua rede, tá bom? Então, por isso que a nossa rede da nossa casa ela é considerada uma rede ponto a ponto, tá? Bom, outra coisa que eu brigo muito com vocês também é
é o diagnosticar os padrões de redes, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de padrão de rede. Às vezes as pessoas acham que vê lá uma rede gigabit, 10/1000, e acha que tem 1 giga de internet. Isso não existe, isso é padrão de rede, tá? Então, por exemplo, quando você vê sua rede lá e ela estiver rodando a 1000 gigabits, você não é sua internet, é velocidade de rede. É lógico, pessoal, que se você tem uma rede que tem ali uma rede gigabit, ela vai ter menos ruído. Na realidade, talvez ela não tenha nenhum ruído. Então, não ter ruído, pessoal, o que quer dizer esse não ter ruído? Quer dizer que é uma rede mais limpa. Então, você vai conseguir trabalhar de maneira melhor. Tá? Isso que quer ter um padrão melhor de rede. A distribuição dentro da sua rede. Esses dias, a última rede que eu fiz, por exemplo, eu fiz com placas gigabit, tá? Aí o switch era gigabit, as placas de rede, os cabos eram de maior qualidade. E aí o que aconteceu? A rede hoje ela tem uma qualidade muito maior de transmissão. Então, por exemplo, não tem ali um problema de transmissão, e aí a própria internet ela roda bem melhor, não há perca, tá? Então, a gente fala que não tem ruído dentro da rede. A função principal do servidor, igual eu falei para vocês, é gerenciar uma rede. Aí, galera, o que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Dentro da nossa rede ali, qual máquina eu posso usar como servidor? Se você chegar para mim e falar assim, professor, eu posso usar qualquer máquina como servidor? Eu não posso falar que você está errado, tá? Por quê? Porque realmente você pode fazer isso. Você pode chegar e colocar qualquer computador criando ele como servidor. Mas isso não é indicado. Não há uma indicação que você deva, né, fazer com que deva trabalhar com qualquer máquina como servidor, tá? O seu servidor, sua máquina da sua rede, ela deve ser uma máquina que trabalhe de maneira melhor. Então, por exemplo, eu quero fazer um servidor de dados. Como eu vou trabalhar meu servidor de dados? É assim, pessoal. Eu vou pegar uma máquina que ela consiga trabalhar, trafegar esses dados de maneira cada vez melhor. Então, eu não posso chegar lá o meu Celeron com um HD IDE e achar que ele vai fazer isso para mim. Tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Então, o servidor, dependendo do que você vai fazer, tem que ser uma máquina específica para ele. É lógico, pessoal, que se você tiver vai controlar, por exemplo, a rede da minha casa, eu quero fazer um controle lá, eu faço um controle simples de internet, um controle de acessos, não tem problema. Tá? Então, não tem tanto problemas assim. Tá? Existem alguns tipos de servidores que são os mais conhecidos. Pessoal, é lógico que tem muito mais. Tem alguns outros aí. Não é só esses que eu vou passar para vocês. Mas esses são os primordiais. E eu até já falei para vocês sobre eles. Exemplo. Servidor de HCP. Qual que é a função dele? A função dele é você receber esse sinal. Então, você recebe lá o seu IP de algum lugar, né, de um modem, de um outro switch, né? E aí ele vai, a função dele é retransmitir essa função, né? Retransmitir essa conexão ou essa numeração e dar números automáticos dentro da rede. Vai ser essa a função, tá bom? Nós temos aí também servidor de DNS. Qual a função do servidor de DNS? A função do servidor de DNS é você transformar os números de IPs em nomes. Isso aí, pessoal, acontece muito, né, em sites. Então, quando vocês têm um site para a internet,
a gente fala que esses sites, né, por exemplo, o site da escola. O site da escola, ele tem ali as opções de domínio dele, e aí vamos supor que eu quero trocar de servidor. Então, o site da escola, o endereço é www.microcamp.com.br. Mas eu quero trocar esse meu de opção. Eu não quero mais usar aquele servidor, aquele meu host. Eu não quero usar aquela máquina como host mais. Ou aquele serviço de host. Ou eu criei o meu próprio, eu tenho um servidor aí na minha casa, eu quero usar ele. Só que eu não quero perder o meu endereço. Eu não vou perder, é muito simples. Posso trocar meu servidor, e o DNS ele vai continuar chamando lá o microcamp.com.br, mesmo alterando o número, tá? E não pensem que isso aí também é só para site. Numa rede, em casa, não em casa é mais complexo de pensar, mas uma rede doméstica, né, ou mesmo uma rede empresarial, você pode ter essa opção também de, de ter ali um, um sistema que vai trocar o número de IP por um domínio. Igual aqui na escola, por exemplo, o server tem um nome. Se eu quiser acessar o meu servidor aqui, desde que eu tenha meu login, é só eu digitar // o nome do servidor aqui, eu vou acessar. Tá bom? Então, eu não vou ter problema. Tá? Mas, é lógico que podem ter mudanças. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou lá, eu troco o IP do meu servidor aqui. Se ele tiver um servidor de domínio, não vai ter problema algum. Tá? Um servidor de proxy, ele vai burlar, né, ele vai burlar ali o seu caminho. Então, por exemplo, ele é muito usado quando a gente tem algum bloqueio dentro da rede. Então, tem muitos bloqueios, né, muitas redes aí que tem bloqueios de acesso, e a gente usa um proxy para passar por esses bloqueios, por exemplo, ou para navegar ali sem ser identificado. Tem muitos passos para se usar um proxy, né? E o host, igual eu falei para vocês, é o hospedeiro, né? É a máquina que vai segurar as configurações da rede, tá? O host é muito importante, igual eu falei, tem alguns sites que fazem isso. Por exemplo, tem um site de uma empresa, Hostnet, que armazena páginas para a internet. Então, você vai ter ali um armazenamento de páginas, né? Para a sua internet. Quando um serviço não é bom, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque sua página demora a abrir, ou, por exemplo, quem quer fazer ali o sistema de transferência de dados, né? Se o seu servidor que você está acessando não for bom, você pode ter alguns problemas, tá? Só vamos para o nosso primeiro exercício de hoje, bem simplesinho, vamos ver o que vocês entenderam até agora. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, galera, já deu tempo aí, né? Bom, então, vamos continuando. Bom, pessoal, outra coisa que nós já falamos bastante no livro passado foi sobre estrutura de redes, né? E qual que é a principal importância da estrutura de redes? É você poder, do conhecimento principalmente, da sua estrutura de redes, é você poder saber como você vai fazer para que a sua estrutura seja melhor conhecida, ou seja, melhor trabalhada, né? É evidente, pessoal, que não há um meio mágico de se aprender isso aí. É com o dia a dia. Por exemplo, não é que vocês vão, de uma hora para outra, aprender qual o lugar certo que eu tenho para pôr o meu roteador. Não vai ser assim. Vai ser por tentativa e erro. Vai ser por... Vocês vão fazer essa configuração, essa classificação diversas vezes. E aí, com base nisso, vocês vão conseguir fazer as coisas melhores, né? Fazer com que as coisas funcionem de maneira melhor. É lógico que tem uma predisposição, então quer dizer, não é porque a experiência de vocês é um pouco melhor, né? Mas conforme vocês vão trabalhando, vai ficando cada vez melhor o seu trabalho de redes, tá? Outra coisa, pessoal, como é que eu vou saber trabalhar com redes se eu tenho pouco acesso a isso? É uma outra coisa que a gente acaba tendo ali que ter um pouco de discernimento, né? Eu sei que vai ser difícil para entrar redes para vocês no primeiro momento, mas vocês têm que ter um conhecimento. E é uma das coisas que tem menos pessoas trabalhando, tá? Bom, com base nisso, vocês já fizeram esse desenho uma vez. O que eu quero de vocês? Quero que vocês façam a estrutura de rede da casa de vocês. Vocês vão colocar o máximo de detalhes que vocês conhecem. Qual o máximo de detalhes que eu posso pôr dentro da minha rede? Vai lá, 10 minutinhos para vocês, pessoal.
Vamos lá, pessoal? Bom, galera, então, uma das coisas que eu tenho que falar para vocês com relação aos desenhos é o seguinte. Toda vez que eu pedir um desenho para vocês, né, agora esse módulo tem menos, tá? Mas a gente tem que fazer com o máximo de mais detalhamentos, tá? Então, você tem que ter... Hoje, vocês têm mais capacidade de ter mais detalhes das coisas, né? Então, quando vocês forem fazer aí, procurem detalhar, colocar as coisas que vocês lembram que seria importante. Por que isso, pessoal? Por que tem que ter um nível de detalhamento grande? Porque se nós formos no nosso dia a dia lá, quando vocês forem fazer isso profissionalmente, vocês vão notar que o quanto que é importante ter esse nível de detalhamento, tá, pessoal? Olha só a importância. Você vai chegar, né? E às vezes você vai ter que fazer alguma coisa antes de você começar a fazer a sua rede. Você vai começar a detalhá-la. O que você vai fazer, galera? Né? Você vai pegar, vai desenhar esta rede, inclusive com números de IPs, que é uma coisa importante, tá? Colocar uma possível classe que você vai usar. É evidente que a classe não é tão assim, né? Porque dificilmente nós vamos usar uma classe que não seja a classe C, tá? Então, geralmente é a classe C mesmo, a não ser que haja algo de muito surpreendente, tá? Então, mas o que vocês têm que precisar? Pelo menos detalhar melhor esses IPs aí que nós iremos utilizar, ou que vocês irão utilizar no caso, tá? Bom, galera, alguém tem alguma pergunta? Bom, vou passar para vocês. Esses são os exercícios para vocês fazerem para o lar, né? Vou passar aí para vocês. Vou mandar lá no grupo, podem ficar tranquilos. Então, quem teve ali, quem veio nessa semana, né? Luiz aí veio essa semana. Semana que vem nós não vamos ter presencial, mas vamos ter aula online do mesmo jeito, tá? Então nós vamos continuar tendo aulas online da mesma maneira, tá? Semana que vem eu não vou vir para cá, mas nós vamos ter aula online aí. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta para fazer, tá? É só me chamar, que aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Então, por hoje a gente vai parando aqui. Semana que vem a gente volta neste mesmo horário. Beleza, galera? Então, até semana que vem aí. Tchau, tchau. Boa semana para vocês.